quero abordar um fato sobre provas, as provações que a gente passa, né? Quando eu me casei, eu fui morar numa cidade muito pequenininha. Hoje ela ainda é muito pequena, né? Ela tem, né, 20 mil habitantes. Na época ela era bem menor. E assim, eu me casei nos anos 80 e na cidade só existia a religião católica. Então, o padre dominava todo mundo era católico, né? Ninguém podia ter outra religião, né? É. Esse padre viveu muitos anos, e foi muito difícil para mim, tá? Muito difícil, porque meu marido muito conhecido lá, a família dele toda de lá, Essas então no cidades meu que você está mencionando é Capoeiras, né, Virgínia? Capoeiras, é. Então, meu marido, a gente fez 500 convites de casamento. 500 pessoas a gente convidou para o nosso casamento. E o nosso casamento foi Bahá'í de manhã e católico à noite, né? Então, o convite foram as duas. Então, todo mundo da cidade que recebeu o convite, a maioria era de lá, sabia da fé Bahá'í, né? Claro que não foram 500 pessoas no casamento, o casamento foi em Recife, e eles em Capoeiras, muita dificuldade, mas foi muita gente mesmo assim. Então, quando eu cheguei lá, eu era a estranha no ninho, né? Então, todo mundo sabia que, primeiro, uma pessoa, né, que ele foi casar com alguém de tão longe, de não sei o quê, onde ele achou essa daí. E aí, claro, que eu não podia pisar na igreja. Porque, por exemplo, se eu fosse na igreja num casamento, se eu fosse numa missa de sétimo dia, naquela época ainda tinha missa de alguém que morria, corpo de corpo presente, parece que eles não fazem mais isso hoje. Se eu entrasse na igreja, o padre mudava o sermão dele imediatamente Coisa. para falar das outras religiões, dos falsos profetas, e eu tive que suportar tudo isso daí calada. E aí, como que eu fazia? Eu não podia. O que eu fazia nessa época? Nessa época, eu fui responsável para enviar os cursos de correspondência da FEBAI. Existiu isso, viu, gente? Né? Eu que mandava para o Brasil inteiro. As pessoas mandavam pedir informação e a gente mandava, ou tinha uns cursos, né? Tinha que controlar, não mandava tudo de uma vez, mandava de tempos em tempos. Então, eu fazia esse trabalho lá, ainda mais que eu trabalhava no correio, aí dava um lucro ao correio também, uma coisa levava a outra, né? E aí, o que aconteceu? O que eu faço, né? Eu tenho que me comunicar com essas pessoas, tem que fazer Aí, uma época, foi morar uma pessoa lá, que ela era a esposa do gerente do Banco do Brasil. E aí, uma pessoa fantástica, que eu tenho contato com ela até hoje, e a gente ficou muito amigos, assim, vamos fazer um clube de mulheres. Aí foi sensacional, sabe? Foi sensacional, porque a gente fazia trabalho, a gente juntou algumas mulheres próximas, né? E a gente fazia trabalho voluntário, de dar cursos, de fazer filantropia e de tudo mais, e lógico que eu falava da fé, a gente fazia oração, e aí o padre, nesse meio tempo, inaugurou um centro cultural. Ele fez atrás da igreja um centro cultural. E aí o que ele fez? Ele teve que abaixar a bola e ele convidou esse clube que chamava Clube da Amiga para tomar conta do centro cultural. Aí ele teve que, né, falar. E a gente Abriu a guarda. abriu a guarda. Mas foram muitos anos para isso acontecer, Imagina muito isso. sofrimento, tá? Muito sofrimento de ver assim, meu Deus do céu, o que eu Mas estou isso, fazendo? Né? mas isso serve, Virgínia, de exemplo. Todas essas suas histórias maravilhosas começou dentro de casa, começou na sua família, né? Essa sua resistência. Isso ajuda os jovens os jovens de todas as idades que vão sair de pioneiro.